Olá! Começa agora o Prato do Dia, o programa que vai falar de receitas, alimentação e hábitos saudáveis. Tudo isso temperado com muita informação. E por falar em alimentação e comidas saborosas, o que vem à cabeça? Os quilinhos a mais. Na maioria das vezes, o tal sobrepeso é reflexo de hábitos de alimentação não tão saudáveis. Muitos problemas de sobrepeso da fase adulta surgem lá na infância. O Brasil tem enfrentado altos índices de obesidade infantil, tanto é que se tornou um problema de saúde pública. Mas algumas iniciativas aqui em Santa Catarina têm trabalhado para melhorar essa situação. Doces, tortas, refrigerantes e salgadinhos são uma verdadeira tentação. Se nem os adultos resistem, imaginem as crianças. Mas é importante equilibrar esses alimentos considerados prejudiciais à saúde com uma alimentação mais saudável. É o caso do Carlos, de 10 anos, e da Ana, de 4 anos, que adoram batata frita e refrigerante, mas passam a semana inteira consumindo apenas alimentos saudáveis. As guloseimas e frituras só são liberadas nos finais de semana. No Brasil, a obesidade infantil já é um problema para o governo federal. O índice de sobrepeso entre as crianças vem aumentando nos últimos anos. Uma pesquisa do IBGE, publicada em 2010, revela que a obesidade atinge cerca de 33% dos pequenos na faixa entre 5 e 9 anos. No Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina, está sendo desenvolvido um sistema de vigilância online. O projeto vai acompanhar o consumo de alimentos e a atividade física em estudantes entre 7 e 10 anos em Florianópolis. Um dos primeiros passos para você intervir para promover saúde, para promover atividade física, promover uma alimentação saudável, é você saber como é que está a situação. Então, o sistema de vigilância ele se presta a isso, a fornecer informações que possam lá na frente servir para a promoção da saúde, para a intervenção em termos de saúde pública. Para a maioria dos especialistas, a prevenção é a grande saída para diminuir os índices de obesidade. O cuidado com a alimentação das crianças deve ser tanto de responsabilidade dos pais quanto da escola. 80% dos adolescentes obesos serão adultos obesos. E 70% dos adultos obesos já vieram obesos desde a adolescência. Uma alimentação saudável depende de muitos fatores. A região onde se vive, a cultura da família e a rotina de cada um. Os universitários, por exemplo, costumam ter hábitos bem característicos. Mas será que eles têm um prato do dia? O que eu mais gosto de comer é comida simples, um estrogonofe, um peixinho grelhado, uma saladinha, um arroz, coisas básicas. É salada em geral, assim. Eu sou vegetariano, sabe? Então eu costumo comer bastante salada. Bife acebolado com batata frita. Minha comida preferida é pizza sabor 4 queijos. Então, eu gosto de estrogonofe de frango, assim. Arroz, feijão, um bifinho acebolado. Lasanha, pizza. Massa, sim. Gosto de massa. Lasanha, macarrão. Lasanha. 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 A combinação de massa, recheio e queijo é irresistível. Não é à toa que os estudantes escolheram a lasanha como prato predileto. Essa delícia, que tem origem na culinária italiana, viajou com os imigrantes e conquistou o mundo. Aqui no Brasil, ela ganhou novos sabores, como a lasanha de camarão e a de carne seca. Veja agora uma receita fácil de lasanha. E mesmo com toda essa variedade, a lasanha mais comum é a bolonhesa. Hoje, quem está aqui para nos ensinar uma legítima receita de lasanha bolonhesa é o Pedro, que ao contrário da maioria dos estudantes, sabe tudo de cozinha, já que faz gastronomia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Por que lasanha bolonhesa? Bom, a lasanha bolonhesa é uma receita super prática, né? Bem fácil de fazer, e ela tem um custo bom para os estudantes. É uma lasanha barata, né? Para preparar essa delícia, você vai precisar de meio quilo de massa, 250 gramas de mussarela e 200 de queijo parmesão, meio quilo de carne moída, molho de tomate, 3 colheres de farinha de trigo, meio litro de leite, 3 colheres de manteiga e o tempero leva uma cebola, 3 dentes de alho, um tablete de caldo de carne, sal,
pimenta e noz moscada a gosto. E aí, Pedro, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer o molho bolonhesa, que a gente vai usar cebola, né, o alho, a carne moída e o molho de tomate. Para começar, aqueça bem a panela antes de colocar os ingredientes. Assim, o óleo não queima. Inicie refogando o alho e a cebola no azeite de oliva. Quando a mistura estiver corada, acrescente a carne. Uma boa dica é você pegar um caldo de carne, daqueles caldos de carnes prontos, misturar ele com água morna, dissolver ele e usar como tempero. Deixe em fogo brando por aproximadamente 6 minutos. Quando a carne estiver cozida, acrescente o molho de tomate. Enquanto o Thiago, que é nosso auxiliar e também estudante de gastronomia, vai cozinhando o molho vermelho, o Pedro vai nos ensinar como fazer o molho bechamel, o molho branco. Bom, o molho branco ele é um pouco complicado de fazer, porque você tem que fazer o roux antes. O roux é uma mistura de manteiga derretida com farinha. E a gente usa o roux para engrossar o molho, né? E é a base de muitos molhos. No caso a gente vai usar farinha de trigo, manteiga, alho e cebola. Só? Para a produção do molho. A gente vai temperar o molho com noz moscada e queijo parmesão ralado. Um toque de pimenta? Um pouco de pimenta e sal, como em quase todos os pratos. Comece fazendo o roux. Cada parte de farinha de trigo pede uma de manteiga. Uma dica, a gente coloca um pouquinho de óleo na manteiga só para ela não queimar. Senão ela queima muito rápido. A gente mistura um pouco de óleo e ela não queima. No início, a mistura pode ficar um pouco pastosa, mas à medida que a farinha absorver a manteiga, ela vai ficar mais cremosa e homogênea. Lembre-se de mexer constantemente o molho bechamel. Para completar, coloque leite, de preferência integral. Assim, o molho fica encorpado. Após alguns instantes, finalize com o queijo parmesão, sal, pimenta e uma pitada de noz moscada. Agora sim, é hora de colocar a mão na massa. A gente vai começar a fazer a montagem da lasanha. A gente vai começar untando a forma, né? Com manteiga e leite. Com manteiga. E no fundo dela a gente coloca leite. Para as massas que ficarem no fundo, elas não ficarem duras ou queimadas. O leite no fundo do refratário ajuda no cozimento da massa. Espalhe por primeiro o molho vermelho e a cada patamar de massa, coloque uma camada de queijo mussarela e uma de molho bechamel. Finalize o prato com o molho branco e os queijos parmesão e mussarela. A lasanha vai ao forno a uma temperatura média de 200 graus, por aproximadamente 30 minutos ou até gratinar. Fazer uma lasanha como essa custa aproximadamente R$30 e cada porção pode ter de 400 a 600 calorias. Mas agora não é hora para pensar em dinheiro ou calorias. Vamos provar essa delícia. Bom apetite para vocês e para nós! A lasanha é fácil de fazer, mas daqui a pouco você vai conhecer o prato campeão em praticidade. Prato rápido, fácil e barato. O macarrão instantâneo é um dos alimentos mais práticos para quem tem pressa porque está com fome. O repórter Felipe Figueira nos traz um pouco da história e curiosidades sobre esse prato. Coloca a água para ferver, adiciona o macarrão instantâneo e em 3 minutinhos ele está pronto.
Hoje, o prato do dia traz à mesa convidadas que têm duas coisas em comum. Elas são universitárias e não abrem mão do alimento prático. E agora a gente vai assistir uma parte da matéria que eu preparei para então a gente começar a nossa conversa. A massa popularmente conhecida como miojo já tem mais de 5 décadas. Antigo e prático, o alimento faz parte do cardápio do universitário, seja pelo preço barato ou... quando não tem mais nada para comer. O macarrão instantâneo foi criado na China, mas ganhou fama no Japão. Em 2005, conquistou o espaço. A massa era o único alimento do astronauta japonês Soichi Noguchi durante uma missão espacial. Um alimento rápido para quem tem pressa. Mas será que é possível preparar um prato mais elaborado? Eu gosto de molho branco de caixinha, porque você já compra pronto, aí não perde a praticidade, economiza o tempo. Eu gosto com tomate picadinho, coloco um pouco de orégano, às vezes curry para dar uma apimentada, colocar um tempero a mais. Mas vocês acham que esse é um alimento saudável? Não sei. Isso a gente vai conferir agora, se a praticidade tem suas consequências. O macarrão está na base da pirâmide alimentar. Uma porção de 80 gramas de macarrão espaguete, por exemplo, tem 291 quilocalorias. Já o miojo, na mesma porção, tem 100 quilocalorias a mais, pois durante a fabricação ele passa por um processo de fritura. E atenção para quem sofre de pressão alta. O macarrão instantâneo, a quantidade de sódio que ele tem, algumas marcas, chega ao dobro do que é recomendado para a alimentação diária de um homem adulto. Quem não abre mão do prato de 3 minutinhos pode optar pelo macarrão instantâneo integral. Ele possui mais fibra, minerais e vitaminas do que o tradicional. Então previne também as doenças cardiovasculares, Ajuda na redução, na prevenção do aumento de colesterol também. Tem alguém aqui de dieta? Não. Então é claro que a gente não podia deixar de encerrar comendo o nosso macarrão já pronto. E agora cada um se serve da maneira que preferir. Bom apetite! E no próximo bloco você vai conhecer as ideias inovadoras que conquistaram o público jovem pelo estômago. Essa é uma homenagem à nossa querida ilha de Florianópolis, música do eterno poeta Zininho. Um pedacinho de terra perdido no mar. Pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Os estudantes estão sempre procurando alimentos baratos, fáceis de encontrar e rápidos de comer. Mas será que é possível ganhar dinheiro investindo nesse público? Eu fui conferir 2 exemplos de negócios que nasceram entre os universitários e estão dando certo. Dados de 2010 do Monitor Global de Empreendimentos colocam o setor alimentício em segundo lugar no ranking brasileiro, atrás apenas do setor varejista. 15% dos empreendedores iniciais estão nesse ramo de atividade. São restaurantes, lanchonetes e alimentos preparados em casa, sob encomenda. É o caso da Luciane. Ela vende docinhos em frente ao restaurante universitário da UFSC há 2 anos. Em 2009, eu fiquei desempregada. E daí passei um tempo sem estar trabalhando. Aí depois perguntei para algumas amigas que trabalham por aqui na universidade se teria condições. E elas investigaram aqui na administração do RU. E daí eu fiquei sabendo que já tinha gente vendendo e tentei vir vender daí meus doces. A minha maior fonte de renda sai daqui das vendas do docinho do RU. Mas depois de 2 anos de trabalho, Luciane acredita que já cresceu o suficiente. Olha, expandir eu não sei se eu tenho condições, porque eu sou uma pessoa só e meu marido também. Então fica meio difícil da gente conseguir trazer mais coisas, mas o pessoal reclama que eu trago pouca coisa para vender. O Luiz e o Eloir também começaram sozinhos, mas em 1 ano e 2 meses, eles aumentaram a equipe para 10 pessoas e tiveram um crescimento de 500%. Os 2 estudantes de administração têm uma empresa de delivery de sanduíches e hoje recebem entre 90 e 150 pedidos por dia. O Uncle Joe surgiu em 2009, uma conversa que eu e um amigo estavam tendo na faculdade.
A gente colocou a ideia em prática a partir de um financiamento do Banco do Brasil. A gente fez um plano de negócios. Durante um ano a gente passou pesquisando. Hoje em dia a gente já está com 2 no atendimento, 3 na cozinha, chegando a 4 e 5 entregadores. Mas a intenção é abrir um restaurante, Don Cold Joe's, para servir os nossos já tradicionais hambúrgueres aqui na região e acrescentar alguns outros pratos, como grill. Florianópolis tem mais de 400 mil habitantes. No meio de tanta gente, é possível encontrar apaixonados pela gastronomia até nos lugares mais inusitados. O personagem da nossa crônica não é chefe nem cozinheiro, mas adora pilotar um fogão. Tanta gente andando por aí. Quais seriam seus gostos, costumes e seus pratos do dia? Quais são? Seu Gilmar passa grande parte do seu tempo na rua. Ele é taxista, trabalha dia sim e dia não, com salário incerto e contatos desconhecidos. Gosta é de comer em casa. Prefiro eu fazer minha comida, né? Que eu nunca enjoo dela, nunca. O dia de folga do seu Gilmar é o momento em que ele assume o outro comando, o de preparar uma comida gostosa. Todo mundo gosta de comer bem. Todo mundo gosta de se sentar e que venha a melhor comida, né? E para vir a melhor comida tem que ter alguém pilotando o fogão. O tempo nessa história é o agente da transformação. Os ponteiros fazem você mudar, deixam recordações. A carne também muda. É só ter paciência de deixar o primeiro tempero da história agir. Ela era uma costela, geralmente a costela é dura, vermelha. Ela foi se transformando. Ela passou a ser de uma cor mais escura, ficou suculenta e de dura ela passou a ficar mole, ficou molinha. Ela foi se transformando, né, para melhor, porque eu acho que uma carne crua não tem sabor. O cheiro desta comida caseira começa de mansinho e chama a fome. E o cheiro de hoje foi fantástico. É um cheiro assim delicioso, é um cheiro que abre o estômago. Seu Gilmar vive sozinho desde que se divorciou, mas a refeição traz companhia. Bem-vindos! O prazer de ter alguém degustando a sua própria comida. Tá gostoso? Pra mim tá gostoso. Tá no ponto no sal, experimenta. Vamos ver? Como deixar de fazer um elogio, né? Tá bom? Muito boa, parabéns. Nossa, uma delícia. Então, vem mais um dia de trabalho e planos para a refeição no dia seguinte. Eu não me dou muito bem com essas comidas aí do pessoal aí. Vou deixar para fazer a minha amanhã. O que vai ter amanhã de comida? Pois é, eu tô pensando que amanhã meu irmão vai almoçar comigo. Aí até hoje eu já estava pensando o que eu vou fazer. Uma aipim é uma coisa certa que eu vou fazer. Que agora é a época de aipim, né? E vem os planos para a vida também. Eu sempre gostei de dirigir, né? Pretendo ir, se tudo der certo, até os 70 anos, né? De 65 para frente. As escolhas que tomamos vão definindo a nossa vida. Ah, que vem o trânsito, fogo alto e o cheirinho do prato do dia, seu Gilmar. Cheiro de fome. Cheiro de fome, O Prato do Dia fica por aqui. Se você quiser rever o programa, acesse nosso canal no YouTube ou entre em contato pelo e-mail. Participe! Até a próxima!